Eu disse que sim, ele falou, então a gente se fala quando ele for trabalhar. Sabe, no começo eu me senti mal, confesso que eu me senti mal em estar conversando com ele e quando ele me pediu para... Fala galera, seu amigo indiano, voltei de novo. Então hoje eu estou com uma história assim que eu sentindo que essa história é... Todas as brasileiras têm a mesma história. Então vou dar você dica no fim, quando essa história acaba. Ela mandou áudio para mim, então vou mostrar você esse áudio. Então não vou dizer a identificação dela. Então o voz também eu mudei, tá? Que ninguém vai saber quem é ela, tá? Então eu quero que você ouvir essa história até o fim, porque muitas coisas aconteceu. Então eu acho que isso acontece com muitas brasileiras, tá? Então vamos começar então o que ela está dizendo. Olá, Sumit, me chamo Jéssica. Nome eu cortei. Tenho 27 anos, sou casada, tenho 2 filhos. Ela é casada. Eu vivo, na verdade, uma união estável. Eu não sou casada no civil. E você sabe que aqui no Brasil é muito comum as pessoas viverem juntas sem ter um registro no civil. Mas na Índia não é tão comum que a pessoa mora junto, sem casar. Sim, a pessoa mora quando está namorando, então, mas que mora junto, então dá filho quando ele é casado. Sem casamento, a pessoa não faz isso na Índia, tá bom? Eu conheci esse rapaz indiano, chama-se... Mas ele... Cortei nome de esse garoto. Gostava que eu chamasse eles... Né? Quando eu conheci ele, eu já era casada, sim, há bastante tempo. Eu sou casada, vai fazer 8 anos em maio agora. Uhum. Né? E quando eu conheci ele num momento ruim, né, da minha vida. Eu estava a ponto de uma separação. Agora, isso que eu ouvi na muita história, que brasileira encontra um homem indiano quando ela está em uma situação não estava boa. Então, ela encontra o indiano como que muito simpático sempre. Se você veja, conversa com seus amigos, ele sempre vai perguntar a você, você já comeu, já dormiu bem? Então, se isso faz uma garota para uma garota, então ela sente bem. Tá? Então, mesma coisa aconteceu com ela, que agora a situação dela está ruim, que então ela quer alguém na vida dela. Então, vamos ver o que mais aconteceu. Por conta de coisas que meu marido fazia, né, que me desagradava e estava me deixando infeliz. Uhum. Ele mandou solicitação, o indiano mandou solicitação para mim, e eu normalmente não aceitava pedido de solicitação de amizade de pessoas de outros países. Ele me mandou solicitação, eu não excluí. Eu não aceitei a solicitação, mas não excluí. Ficou lá na minha conta. Uhum. E depois de um mês, uma outra pessoa... Então, aqui eu acho que na cabeça dela estava que ela queria aceitar a solicitação. Por isso ela deixou na lista. Se você não quiser, você pode deletar, que então não importa porque todo mundo está mandando solicitação, então não importa. Mas aqui que agora estava a situação dela assim, que alguém vem na vida dela. Então esse indiano vem. Então vamos ver. Ele me mandou solicitação de amizade e eu vi o pedido dele lá. Então resolvi dar uma olhada no perfil dele. Uhum. Eu entrei na página dele no Facebook, né, vi as fotos que ele postava, via as publicações. Então, ele aparentava ser uma boa pessoa. Então, eu resolvi aceitar o pedido, mas como amigos, né? E quando eu aceitei a solicitação de amizade, ele logo em seguida mandou uma mensagem. Eu estranhei, não respondi no primeiro dia. No segundo dia ele mandou outra mensagem. E dessa vez eu resolvi responder, né? Ele perguntou, ele falou, olá, tudo bem? Eu respondi.
Ele se apresentou, falou o nome dele, perguntou se eu falava inglês, se eu falava hindi, né? Hindi que fala. E eu disse que não. Ele disse tudo bem. Olha, a maior das na Índia que o pessoal fala hindi ou inglês. Mas quando o pessoal conversa com amigos, então se é pessoa do norte, então eles falam mais em hindi com amigos. Então, mas no empresas, pessoa preferir falar em inglês. Por isso, na Índia, você vai ver que quando você fala com indianos, então eles falam com duas línguas. Ele fala em hindi também, ele fala inglês. Então, eles pensam que se eles não sabiam isso, que no Brasil o pessoal não fala muito inglês, então primeiro ele vai falar em inglês, e depois se você não vai atender, então o que ele vai fazer? Ele não sabia muitas pessoas que no Brasil o pessoal fala português, tá? Aqui é problema de língua, tá? É que ela não sabia, então vamos ver isso. Posso traduzir, eu tenho um tradutor. Aí ele... Olha, tradutor, eu lembrei, eu coloquei na minha história também no Instagram, que o que aconteceu? Que uma garota brasileira estava conversando com um indiano. Então, ela mandou mensagem para ele. Então, como que num vídeo eu ensinei o que significa de que quando você ri, tá? Quando você faz hahaha. Então, na Índia, se indiano falando que, então isso significa o que, tá? Então, ela mandou mensagem para ele, uma coisa séria, então o garoto indiano falou que. Então ela ficou brava, que, nossa, por que ela está rindo? Mas ele não estava rindo, ela está dizendo ok. Aí, tá. Ele queria dizer isso. Então, olha, uma palavra como que muda toda a situação. Então, ela deu comentário no meu vídeo que eu briguei com ele, então xinguei ele que porque ele está rindo, que então é coisa séria. Então, veja isso, que quando você está conversando com indiano, você tem que saber inglês ou hindi, ou um pouco cultura. Se você tem muitos amigos, melhor que aprender isso, tá? Então, como que você sabia que eu estou dando aulas de hindi e inglês, você pode vir no meu Instagram, tá? Vamos ver. Fez perguntas sobre mim, sobre a minha idade. Fez algumas perguntas. Eu, normalmente, como a gente conversa com qualquer pessoa, eu respondi as perguntas dele, né? E ele disse que estava feliz em me conhecer. Vezes ele vai perguntar quanto você ganha. Então, agora a conversa começando que, tá, o que você faz, então, como é a cultura do Brasil, essas coisas, tá? Assuntos. E eu também, como eu não sabia nada sobre a Índia, algumas coisas que eu tinha visto na televisão, passou uma novela aqui num canal que falava sobre a Índia, né? Algumas coisas muito curiosas, muito diferentes da nossa cultura aqui. Eu acho que diferente de todas as culturas, né? De todos os países do mundo. Eu acho que a Índia é a cultura, tem a cultura mais exótica do mundo. Exatamente. Então, assim, muitas coisas eu tinha mesmo curiosidade. Então a gente foi começando a conversar, falando sobre esses assuntos. Depois de um certo tempo que a gente conversava, ele pediu para que a gente fizesse uma chamada em vídeo, que ele queria me conhecer, queria me ver. Eu disse para ele que olha, no início ele está conversando, agora ele está pedindo que eu queria ver você, liga a sua câmera. Então, mais coisas está pendente. Que meu marido, né, poderia não gostar. Uhum. Aí ele perguntou se meu marido trabalhava e eu disse que sim. Ele falou, então a gente se fala quando ele for trabalhar. Sabe, no começo eu me senti mal. Lógico que isso não é certo. E estar conversando com ele, e quando ele me pediu para que a gente fizesse chamada em vídeo, eu não aceitei, né? Da primeira vez eu não aceitei. Então ele não insistiu, mas a gente continuou conversando.
Depois de 3 meses, mais ou menos 4 meses que a gente conversava, já sabia muitas coisas um do outro, mas eu sempre estava assim, desconfiada, né, meio que escabriada com ele. Eu não dei muitos detalhes da minha vida, né? Eu falei muito sobre o Brasil, sobre as coisas no Brasil, como funciona. Mas da minha vida pessoal mesmo, eu não disse muita coisa. Mas aí a gente foi conversando. Ele é uma pessoa muito legal, super educado, simpático. E foi se passando o tempo e todos os dias a gente conversava, falava sobre alguma coisa, algo que tinha acontecido no nosso dia, né? E aí ele foi conquistando a minha confiança, né? Eu passei a confiar um pouco mais nele. Depois de 7 meses, mais ou menos, que a gente estava conversando só como amigos na internet, no Messenger, ele disse para mim que estava apaixonado. Ele disse que tinha se apaixonado por mim. Quando ele disse que tinha se apaixonado por mim, eu fiquei sem falar com ele uma semana. Todos os dias ele mandava mensagem perguntando o que eu achava, o que eu pensava, por que eu não estava respondendo. E aí até que eu resolvi responder. Eu disse para ele que ele estava enganado, que ele não poderia estar apaixonado por mim, porque ele não me conhecia direito e eu era casada. Mesmo vivendo infeliz com meu marido, eu não o trairia. Ele disse que o indiano falou que não tocaria no assunto. Disse que não tocaria no assunto, né? Mas que não era para mim me sentir ofendida, que ele não tinha a intenção de se apaixonar. Ele disse que se apaixonou, simplesmente se apaixonou, não estava no controle dele. Então, eu falei para ele que não queria mais falar sobre aquele assunto, que ele não poderia se apaixonar porque eu era casada, e disse para ele que ele estava se confundindo, né, que ele estava enganado. Mas ele disse que não, ele disse que realmente estava apaixonado. Aí o tempo passou, né, a gente voltou a se falar, só que ele não tocou mais no assunto mesmo, ele não falou mais sobre isso, né, e a gente continuou conversando, tendo contato. Tá, aqui eu vou dar uma pausada aqui, porque eu queria explicar aqui uma coisa. Que isso é história até aqui que mesmo eu acho que aconteceu com você também, que um indiano mandou mensagem, mandou solicitação a você no Instagram, ou no Facebook, ou em qualquer rede sociais. Você começou a falar com ele. Então, mais devagar, você começou quase que namorar. Não exatamente namorar, mas quase que gostando dele. Mas você tem relacionamento com brasileiros também, tá? Você não pode quer deixar ele, mas você está gostando mais o indiano porque ele está falando com a palavra doce, então todo dia ele está conversando com você, então atrás de marido ou namorado você está conversando com ele, tá? Então isso pode ser acontecendo com você também. Mas, então aqui, não é culpa de você, não é culpa dele. Olha, ele mandou solicitação sem quiser que tá mandando, então mandei. Então, depois, quando ele começou a falar, ele começou a gostar de você de verdade. Então, ele começou a apaixonar também. Não é isso que todos os indianos que quando falando com você, então só ele queria brincar. Às vezes, pode ser nessa história, quando vai terminar, vai dar certo. Pode ser, tá? Então, agora o que aconteceu é que eles começaram a gostar um do outro. Então, pode ser que ela quer terminar com esse indiano. Então, o que eu queria dizer a você que até aqui a história é mesmo de todas as brasileiras, que como que ela explicou até aqui.
Então, se você tem a mesma história também assim, então depois pode ser mudar também. Depende da pessoa como que leva coisas. Então, se você está caindo na mesma situação, então você tem que cuidar aqui. Porque isso daqui você vai começar a sofrer também, porque a distância, você não sabia que ele vai casar, ou ele também não sabia que ele vai casar com você. Pode ser que ele quer casar com você, uma situação não tão boa com o financeiro, que ele não pode visitar o Brasil, ou você não pode chegar na Índia. Então, vocês dois vão sofrer. Melhor que pensa de novo o que você está fazendo, vai dar certo no futuro ou não. Se vai dar certo, você continua. Então, se você ainda está confuso, você não está entendendo, porque, olha, a língua, a cultura, muitas coisas são diferentes. Então, você está muito confuso, o que eu vou fazer? Então, você pode fazer consulta comigo. Eu vou ajudar você. Eu estou aqui para você, para ajudar. Eu vou explicar você toda essa situação. Vou dizer você que ele falando verdade ou mentira, ou ele está só rolando você. Tá? Então, eu vou parar esse vídeo até aqui. Então, vou fazer o segundo parte, porque eu acho que agora o vídeo está muito grande. Então, se você está assistindo depois de muito tempo, então vou deixar o link da segunda parte também nesse vídeo, tá? Então, vou explicar no segundo parte o que está acontecendo com as dois. Então, se ele ficou junto ou eles não ficou junto, tá? Então, fica tranquila, amiga, se você tem essa situação. Então, deixa like nesse vídeo que outras pessoas também vai saber que como que funciona essa coisa, namorar à distância com o indiano. Então, deixa seu comentário, o que você acha. Então, isso que vai ajudar o canal também. Então, queria agradecer vocês que já cheguei quase, exatamente mais do que 10 mil inscritos. Então, agradeço você muito. Vou fazer um outro vídeo, vou explicar como que minha viagem começou, que vou fazer um vídeo em português. Então, tudo que eu vou explicar no outro vídeo, tá bom? Então, muito obrigado, fica com Deus, fica feliz. Tchau, tchau.